Olá, sejam bem-vindos. Hoje é mais um bate-papo, não é uma aula como foi na sexta-feira passada. Sexta passada nós falamos sobre você não precisa se amar, você precisa se conhecer. E hoje é um bate-papo, tem uma convidada muito especial e nós vamos falar sobre as nossas 3 versões internas. Para quem está chegando, vou chamar a Tassi, que é a minha convidada, e aí eu vou me apresentar. Quero saber quem é novo por aqui, quem está chegando há pouco tempo, quem já está aqui há mais tempo também. Deixa eu só fixar aqui. Já vou convidar. Amiga, parceira. Oi! Oi! Bem-vinda! Olha como estou hoje. Que versão será essa, gente? Ainda não fala. Vamos esperar para ver se alguém te Tá. conhece, né, minha amiga? Ai, Prazer ter você. Como que você prazer é tá? meu. Fiquei muito feliz com o convite. Que maravilha. Olha só, eu vou pedir para você se apresentar. Eu sei que tem algumas pessoas que já te conhecem, claro, mas eu quero que você fale um pouquinho de você. Até porque algumas pessoas, quando a gente fala do assunto, é novo, né? Logo daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre ele. Mas a princípio, quem é a Tassi? A gente fala assim, quem é você? Quem é você em qual aspecto? Como mãe, como esposa e assim vai, né, amiga? Antes do processo, depois do processo. Antes de conhecer as versões, depois das versões, né? Meu Deus, eu falo que tem uma trajetória gigantesca na minha vida, assim. Você sabe melhor do que ninguém, acho que você conhece melhor, me conhece melhor do que ninguém, né? Mas até minha prima tá aí, gente. Tô vendo, Mônica, bem-vinda, bem-vindo todos que estão chegando. Fica à vontade. Então vamos lá, me apresentar. Eu sou Tassiane Maquerte. Estou maquiadora. Pegou o código. Estou maquiadora. E sou casada com o William, mãe da Alice e do Theo. E aí eu conheci. Vamos começar por esse contexto, né? Eu conheci a Eliane. A Alice estava com acho que uns 11 meses. Ela não tinha feito um aninho ainda. E aí eu entrei numa depressão pós-parto. E foi uma fase assim que eu tava bem para baixo. Depois que eu ganhei a Alice, com menos de 30 dias eu tinha voltado à minha rotina de trabalho, sabe? Voltei a trabalhar normalmente, fui atender minhas clientes e eu tinha aquela coisa gigante por trabalho, não parava um minuto. Mas o que estava acontecendo comigo? Houve um desequilíbrio, né? E eu me olhava no espelho, eu chorava, às vezes o William ia me elogiar porque eu tentava colocar uma roupa e tal, e aí eu chorava, eu não aceitava. E aí foi onde o William conheceu a Eli num treinamento no Dale. E aí ele falou assim, meu bem, vai lá conversar com ela, às vezes, né, ela pode te ajudar. E eu fui achando que seria só imagem. Falei, vamos dar um Seria up. só roupa, né? Uhum. Foi quando eu vi que o negócio era muito maior do que eu imaginava, muito maior, sabe? E foi preciso curar dentro pra jogar tudo pra fora. E eu lembro de uma vez que um terapeuta, colega meu, ele falou assim, que você mostra, você reflete a sua imagem, o que tem dentro de você, né? E aí eu fiquei pensando, eu ia trabalhar naquela época, eu ia trabalhar de chinelo, de coque, assim, ia com qualquer roupa, eu já me sentia mal, aí eu me sentia pior ainda, sabe? E aí vim passando pelo processo e eu vi assim, meu Deus, quanta coisa mudou. Acho que eu não vou entrar nisso agora, né, pra gente entrar depois juntas, mas essa parte
do meu autoconhecimento, dessa busca, foi a chave que virou a chave da minha vida, assim. Onde eu comecei a transformação e fui buscando, e eu não vou parar nunca mais. Porque hoje eu tô vivendo coisas que eu jamais imaginava que eu viveria, né? É. Ô, Tassi, e enquanto você está falando aqui, é um filme mesmo que passa, sabe? Do dia que você chegou aqui, das sessões, dos momentos que a gente conseguia, cada momento, acessar um pouquinho mais de quem é você, e algumas coisas começaram a clarear, né? E Uhum. hoje, quando a gente fala, né, quando a gente se encontra e a gente fala com mais clareza, porque hoje a gente consegue entender, desde o processo até aqui, a gente consegue entender o quanto cada versão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, cada versão da Tassi estava ali gritando de alguma maneira, tipo, eu quero estar aqui presente, eu quero fazer parte, eu tenho o recurso que você precisa. Mas enquanto isso não está claro, enquanto a gente não sabe dessa existência, né? A gente não tem clareza de quem nós Não, somos em áreas diferentes, em profundidade, porque também é isso, né? com Isso certeza. vira um turbilhão, porque é muita coisa internamente para a gente digerir sem compreensão impossível. Uhum. E assim, quando a Tassi fala que ela chegou para o processo dessa forma, foi uma fase mesmo propícia para a mulher de mudança, né? Porque a mulher, Uhum. quando engravida, a Tassi não é a primeira mãezinha que vem, mas ela foi uma experiência bem interessante. Você sai de um lugar, de uma versão sua predominante e entra numa outra. Porque nesse momento você não vai priorizar a sua imagem, você vai priorizar o bebê, a maternidade, um certo conforto, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E então, assim, para a mulher, para autoestima, para confiança, né? Que são palavras que a gente busca tanto, né? Às vezes você busca estratégias para ser mais confiante. Às vezes você busca algum método, alguma ferramenta para você desenvolver o mínimo possível de segurança onde você está, sem saber que é olhar para dentro, sem saber que é um autoconhecimento com essa profundidade para você aceitar. A palavra talvez seja essa, a primeira, né? Aceitar tanta característica de quem você é. Tá, assim. Falar um pouquinho sobre o que significa as versões para quem está aqui, para a gente entrar nas suas, tá? E alguém que está aqui já ouviu falar, já conseguiu identificar que tem mais de uma versão sua aí? Eu acho que o da Tassi está travando, mas já volta. Se você identificou através de algum método, através aqui mesmo, de me acompanhar, coloca nos comentários que você já consegue identificar. Se não, também pode colocar. Não sei, Eli, nunca ouvi falar. Porque eu demorei um pouco para trazer esse assunto, até porque são dores que eu vivi, né? Eu sou consequência de um desequilíbrio, talvez, da fase minha infância em relação à minha mãe, por exemplo, que tinha isso muito claro. A minha mãe tinha definido essas versões nela, mas na época ela não tinha recursos, nem ferramentas, nem alguém que pudesse contribuir com esse desenvolvimento dela. Na época nem se falava em autoconhecimento. Então, assim, eu lembro de cenas que é ruim de lembrar, porque hoje eu entendo que era exatamente esse assunto, as versões. De ver, por exemplo, a minha mãe nervosa, com crise. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem tá com a gente? Será que é só o da Tassi ou todo mundo? Quem tá com a gente pode avisar? Nos comentários, pode avisar pra gente? Tá, Mari, tá ouvindo, né? É só o da Tassi. Vocês estão ouvindo a Tassi? Não? Sim, ouvindo somente a Eli. Amiga, eu vou te derrubar e te chamo de novo, tá? Ó, vou chamar ela novamente. Isso acontece? Vamos lá. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Sejam bem-vindas.
Não vou falar nome para não faltar algumas, tá? Agora Então, e agora, amiga? Oi? Agora sim, tá? Eu estava contando aqui para quem está com a gente o porquê que eu estudei, o porquê que fases de crises de identidade. Essa é a palavra que talvez defina. Porque era um momento que ela não tinha recurso interno e ela acabava se alterando, tendo comportamento explosivo. Então, eu lembro de uma cena que a minha mãe rasgou a roupa do corpo. Ela rasgou de raiva, de impulso nervoso, porque ela não sabia como agir. Então, assim, ao longo da vida dela, ela passou por 4 casamentos. Hoje, minha mãe não está mais aqui. Minha mãe faleceu em 2014 e ela teve um câncer, foi muito rápido. Mas olhar para a mulher que passou por momentos de não saber lidar com as próprias emoções, de não saber lidar com o comportamento, porque a segurança, a autoconfiança é exatamente agir adequadamente. Tem essa característica da ação, do comportamento. Então, nós mulheres, muitas vezes, temos esse desafio, né? Então, imagina, ao exemplo da Tassi, que a gente estava falando, saiu da maternidade, né? Saiu de uma gestação, tá com um bebê pequeno, e ela está numa outra versão dela, esse comportamento. Será que ela esteve em desenvolvimento como ela estava antes, nessa versão mãe? Então, aqui a gente começa a identificar uma nova versão, né? Amiga, eu vou pedir para você falar um pouquinho do que você descobriu sobre você nesse período em relação às suas versões. Até porque para algumas pessoas isso deve ser assim, o que significa isso? O que vocês estão falando? Isso é múltipla personalidade? Não, gente, não é. Respirem, porque não é. A gente está falando de uma fragmentação, talvez, né? A gente vai usar alguns nomes para que vocês compreendam. Mas é uma busca, é um estudo mais aprofundado de uma pessoa de forma muito individualizada, né? Então a gente vai olhar desde o perfil de comportamento dela, essa personalidade que a gente vai falar muito da alma, né, amiga? Porque é muito das emoções. E a gente racionaliza isso e identifica que é um comportamento completamente diferente de uma outra versão da gente mesma, né? No dia seguinte, ou está no mercado de trabalho, querendo estar em casa com o filho. Fala um pouquinho disso para nós, amiga, do seu jeito, tá? Sem técnica, sem método, porque a intenção é essa, até para que as pessoas consigam entender. Então, falando sobre o mercado de trabalho e estar atuando em casa, por exemplo, para mim foi um grande desafio, né? Porque eu falo que a minha vida mudou assim completamente com a segunda gravidez. Eu vivi aquela parte do processo lá depois que eu ganhei a Alice, então assim, eu me reestruturei de alma, eu me reencontrei de verdade. Eu passei daquela fase de depressão e tudo mais, de não querer de qualquer jeito para minha sala. Eu recuperei assim, eu não consigo explicar em palavras a maneira com que eu me sentia quando eu me vestia da maneira adequada, assim, sabe? Da forma adequada. Aquilo, quando eu ia colocar a minha roupa e tudo mais, me dava um ânimo, uma alegria, uma ansiedade boa, se é que eu posso dizer isso, né? Mas para atender as minhas clientes, para cuidar delas e assistindo a live lá da Camila, eu pegar um gancho dela, trazer isso para o trabalho, que é algo que eu amo fazer, né? A maquiagem é algo que eu amo. Mas a maneira com que eu me vestia, que eu me portava quando eu ia atender as minhas clientes, gente, eu trabalho com autoestima. E por mais que eu amasse ver outras mulheres saindo de lá maquiadas e tudo mais, aonde estava a minha? Eu não estava com a minha autoestima elevada, né? E eu percebia que eu não era... Gente, isso é muito sério. Porque você é tratada pelas outras pessoas da maneira com que você se trata. E a minha vestimenta, eu mostrava da maneira com que eu estava me tratando, com desleixo, com... Tudo bem que, assim, era algo assim que nem eu estava entendendo, né? Mas a partir do momento que eu me descobri de verdade,
que eu comecei a me arrumar, que eu comecei a me preocupar comigo, que eu comecei a me pôr em primeiro lugar, não como egoísmo, não para ficar acima das pessoas, jamais, nem acima do meu marido, por exemplo, né? Mas me colocar em primeiro lugar para ter o meu tempo, né? Para eu ler um livro, para eu me arrumar, para eu ir trabalhar assim com aquela autoestima elevada. Então, foi um trabalhar geral, foi um contexto geral e eu percebi que as pessoas me tratavam diferente quando eu ia fazer o atendimento. Porque é tão gostoso, eu tiro por mim. Teve um dia que eu elogiei em uma farmácia que eu cheguei lá para pegar um medicamento manipulado. Eu olhei assim, eu falei, "Ah, todas as mulheres, tipo, uniformizadas, arrumadas, bonitas e você sabe que eu falo muito de energia, né? Sabe aquela energia gostosa, conjunta, de você olhar para todas eles, todos estarem, cada uma no seu estilo, cada uma mais maquiada, outra menos, só que por mais simples que seja, sabe? É aquele autocuidado que eu sempre falo. Eu acho que travou aqui da Tassi. Voltou, amiga. Pode falar. Voltou. Eu falo sobre o autocuidado, né? Então, cada uma com a sua doença ali. E eu observando aquilo, tão feliz naquele ambiente, sabe? Parecia que elas tinham se arrumado para me receber. E eu achei aquilo o máximo. Eu saí de lá É um tão feliz respeito, que eu, né? nossa, eu preciso A levar. sensação é de estar sendo Sim, respeitada, né? exatamente, é diferente. Quando chega minha cliente aqui e eu atendo ela com desleixo, de qualquer jeito, passa uma imagem, uma sensação. Travou? Ah, eu tô te ouvindo. Pode continuar falando. Eu acho que já volta. É o que tá acontecendo, tá oscilando. Você tá no 3G, amiga? O 4G aí? Não, tô na Wi-Fi, eu acho que eu vou colocar nele. Se você quiser tirar, talvez fica melhor pra gente, tá? Peraí. Meninas, quem está chegando agora, bem-vindas. A gente está falando de fases da Tassi em relação ao autoconhecimento e as descobertas sobre as 3 versões dela, o quanto isso facilitou a vida dela, o quanto isso trouxe clareza dentro desse autoconhecimento, que é a busca que ela tem, né? E que a maioria das mulheres buscam para ter um equilíbrio em fases diferentes da vida, em áreas diferentes da vida, né, para trazer um bem-estar, para trazer mais amor por nós mesmas, que é um desafio, a gente fala tanto, mas na prática é um desafio gigantesco, né? Foi o assunto que eu falei semana passada, foi uma aula, hoje é mais um bate-papo, a gente vai ter essa interação gostosa aqui. E, Tassi, dentro desse contexto que você está falando para a gente, fala um pouquinho como que é para você hoje, talvez não precisa nem dizer qual é a versão, mas assim, o quanto é você conhecer as suas versões e se posicionar. Por exemplo, dentro do trabalho, a versão que tem a característica que traz qualidades para você, no sentido de aqui eu posso usar esse atributo, esse recurso, porque é dessa versão. E como era isso antes, tá? Tá. Mai, Dani, Maio, bem-vindas. Também sabem das versões delas, né? Então, sobre as minhas versões, quando eu descobri sobre as versões, a que eu mais usava quando eu tinha minha sala era a versão do glamour. É o que eu tô. É a versão glamour. Por quê? Eu me A vesti de uma maneira. característica, amiga. Fala para você, fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui, qual é a característica que você se vê quando você está nela. Eu me sinto mais imponente. Por exemplo, quando eu me vestia dessa forma, eu sentia vontade de fazer todas as coisas que eu enrolava um século para fazer. Eu queria fazer num dia só. Gente, olha que interessante. Então, assim, então era estratégia, sabe? Por exemplo, no sábado eu precisava estar muito ativa, porque o sábado era o dia de maior movimento. Então, tinha sábado que eu começava às 10 da manhã e parava 10 da noite, direto. Então, eu precisava estar ali firme. E se eu estivesse naquele meu momento de desleixo,
ou no meu momento romantismo demais, eu não ia dar conta daquilo, sabe? Então eu ia e me vestia daquele jeito e aí eu ia pra. Gente, eu era mais produtiva, sabe? Então eu percebia que a minha produtividade ia lá em cima, então já era estratégia. Eu falava assim, não. Então no sábado eu preciso estar assim. E aí é muito legal porque eu já meio que quando você veio aqui e tudo mais, a gente fez a repaginada lá nas roupas, eu comecei a entender sobre isso. Era muito mais prático. Eu já pensava na roupa que eu ia usar no sábado, para eu ser mais ágil. E durante a semana, que eu podia ser mais tranquila, assim, eu já ia mais romântica, assim. Mas os dias que eu precisava. Fala a característica do seu romântico. Quando você fala eu ia mais romântica, fala a característica que você usava, mas principalmente dessa versão, dessa personalidade do mais romântica da Tassi, quais características você tem e como você estava usando isso? Antes, você usava no mercado de trabalho, no seu trabalho, usava em casa, sem saber, amiga. Fala um pouquinho dessa fase que eu acho que as pessoas vão se identificar também. A Cris, olha a Cris, romântica tá no seu rosto. Exatamente. Não tem nem como esconder, né? Mas assim, antes de saber os meus estilos, né? Eu lembro que foi muito forte pra mim uma sessão que a gente fez. Olha só, o meu estilo do glamour lá, eu resgatei de quando eu era solteira, assim, antes de casar. E aí eu lembro que a gente fez uma sessão e cara, eu amava essa personalidade do que o glamour me trazia, que me trazia muita autoconfiança, assim, sabe? Uma disposição. Era algo assim que me fortalecia como mulher, né? E aí a gente casa e aí começa as coisas na nossa cabeça, né? Não, eu preciso me portar. Isso sem saber, porque pra mim o glamour tava tá, uma onça. Eu tô de onça, mas eu tô comportada, né? E antigamente não era tão assim as roupas, era tipo algo mais curto, ou algo mais decotado, mais marcado e tudo mais. Eu não queria passar essa imagem depois de casada. Então eu comecei a me romantizar, vamos dizer assim. Eu passei a usar roupas mais compridas, a usar roupas mais tampadas. E nem porque meu marido mandava, não. Acho que era coisa da minha cabeça, sabe? E aí, quando eu virei mãe, gente, eu falo tanto para as pessoas assim, eu falo, ai, não sigam nunca a tal da multidão. Porque eu vejo muitas mulheres reclamarem, tá tudo difícil, meu Deus do céu, porque eu não durmo, porque eu não sei o quê. E aquilo vai te passando uma imagem na sua cabeça que toda mãe tem que ser desleixada. Que toda mãe tem que ser assim, reclamar da vida e ficar de olheiro o dia inteiro. E eu escutei muita coisa durante a gravidez, mas muita coisa. Então eu acho que também foi um pouco disso que ficou martelando na minha cabeça, sabe? E eu não tinha ninguém aqui para me ajudar, eu sempre me virava. E aí foi o desleixo e foi indo, e o negócio foi aumentando, e eu via que aquilo não era meu. E eu fui ficando mal, fui ficando mal. E aí eu lembro que na primeira sessão que a gente fez de eu fechar os olhos e me ver na forma que eu gostaria, eu puxei a Tassi lá de trás, que eu me amava daquele jeito, de me Porque era arrumar. familiar para você, né? Era parte de quem você é. E aí eu lembro que você olhou assim pra mim e falou bem assim, Tassi, mas e que tal? Você comparou a minha vida lá antigamente com a de agora. Se eu trocaria, eu falei, jamais trocaria ela. Então, por que não unir? Você, pra eu não negar a minha versão do desleixo, mas de aprender, porque eu aprendi também que não era o desleixo em si, né? Mas o meu pensamento e tudo mais
gente, como foi libertadores pra mim. Quando eu me resgatei, parece que a minha sensação era de querer gritar, de dominar o mundo. Essa era a minha sensação, sabe? De querer dominar o mundo. Eu me vestia. E outra coisa que tá ali no meu caderno anotado, que eu falei, eu preciso falar isso. Que foi muito forte pra mim. Eu não sei se existem outras mulheres que tenha tido esse mesmo bloqueio, mas eu acredito que sim. Eu não sei se você lembra, mas eu falei pra você que eu deixava as minhas roupas boas pra saírem só pra ocasião especial. Porque quando eu era criança, até minha adolescência, que eu, tipo, depende dos pais e tudo mais, meus pais não tinham condição de ficar comprando roupa sempre pra eu e meus dois irmãos. Então, o que que acontecia? A minha mãe comprava roupa pra gente uma vez por ano. Aí ela comprava 2 calças, 3 blusas, um vestido, e eu lembro que eu sempre queria ganhar roupa de aniversário. Se eu pudesse Mesmo escolher que não te representasse, mesmo que não te comunicasse, isso era o que menos importava. Você queria roupa, né? Não, era roupa, sabe por quê? Porque eu tinha uma roupa nova. Sim. Então, o que que acontece? Quando eu tava nessa situação, eu gosto de lembrar da Fer, da minha amiga aqui, que eu falei que eu usei ela de exemplo. Era seu modelo. Eu lembro dela como modelo seu durante o seu processo, né? Porque ela é Sim, empoderada, não é isso? inclusive encontrei com ela hoje. Gente, aquela mulher, meu Deus, ela chegava lá na sala para ser minha modelo, eu esculachada, e ela chegava no salto, segunda-feira, com aquela roupa, eu olhava assim para ela e falava assim: Fernanda, por que que você não guarda essa roupa para você usar para sair? Aí ela olhava, o quê? Louca que eu vou guardar roupa para sair? Jamais, jamais. E eu falava assim, meu Deus, aí eu falava para ela, eu falava assim, Fer, eu olho você assim, eu fico pensando em que ocasião que eu usaria essa roupa. E aí foi uma das coisas que eu pedi muito pra você, que eu comentei com você, porque eu não me sentia à vontade e nem no direito de usar uma roupa nova no dia a dia. Gente, nossa, como foi libertador pra mim isso. E Então, assim, a gente está falando de uma experiência do seu processo que remete às crenças de merecimento, né? E isso. crenças de autoimagem. Por Aham. mais que seja um estilo, por mais que tenha a ver com uma das versões, a gente vai olhar esse autoconhecimento, ele precisa ser individualizado. Além de Uhum. olhar perfil de comportamento, a gente precisa também olhar esse temperamento, né? A gente precisa olhar o que é só seu. Porque tem o É, histórico familiar, tem as experiências, a gente vai olhar para o passado, sim, mas tem experiências de vida que nos limitam. Tem é, experiências que vão te limitar. Por mais que tenha crescimento, na dor tem crescimento, em habilidade que é desenvolvida, ainda assim tem as crenças que limitam. Então, quando você olha para a vida, para as oportunidades, você olha para o seu potencial, quando você desmembra essa pessoinha que a gente é, reconhece as nossas versões, cada versão tem características diferentes e muitas vezes elas estão opostas. Muitas vezes elas são tão opostas que a gente não precisa de conflito fora, tem aqui dentro, por conta das crenças, né? Porque uma quer algo. Exemplo, esse é o exemplo clássico, né? Tem uma versão aí que ela até tem potencial, ela gosta, que é o que você faz hoje, de se arrumar, de se produzir, mas naquele momento, não, eu não tenho nem o direito de fazer isso numa segunda, durante a semana. E a gente olha para o hoje, guarda-roupa como um lugar terapêutico, né? Hoje eu brinco, mas isso é uma frase do processo. Roupa é ferramenta de trabalho e de comunicação. E o guarda-roupa, nosso armário, é um lugar terapêutico. Por quê? Porque é lá que a gente identifica quem nós somos. Se você comprou, tem a ver com você em algum grau. Se está guardado lá, é porque tem alguém negado aí dentro. Então a aham. gente começa a olhar para a negação de acordo com as dores que a gente viveu, né? Nossa, Nájila, é muito bem-vinda. Vi que incrível. você está aqui, entrou. Também tem as versões dela ali definidinhas. Somos glamurosos, né, Ná? São. Ela São. também tem um glamour. Só muda a ordem, mas são. É. Pode continuar, amiga. Você estava falando. E em relação a estar lá, quando você fala assim, ó, eu chegava lá para atender minha cliente e eu não estava, você usou a palavra desleixada. Me permita usá-la,
Por quê? Porque tem uma das versões, não é só você que tem várias pessoas que têm essa versão, ela tem essa característica. A pessoa adota a roupa de estar em casa ou a roupa da semana como se fosse um uniforme, aquele jeans ou uma roupa mole que tem essa característica de conforto e uma camiseta mais larga, talvez, e que remeta, talvez, alguma coisa semelhante à natureza, porque remete àquela paz de espírito e tudo mais. E, naturalmente, as pessoas que vão olhar para você não vão enxergar você em completude. Vão olhar e vão ver, tipo, a imagem. Gente, o cérebro, a leitura do cérebro é imagem. Então, quando ela olha para uma mulher, como a Tassi estava contando para a gente, num salão onde ela está fazendo a maquiagem, uma mulher chega produzida, ela vai olhar, ela vai te medir. Era isso que acontecia, não é, amiga? Então, ali a gente está falando de uma versão no lugar da outra, né? Mercado de trabalho poderia ser aquela versão mais empoderada, mas não era o que estava acontecendo. Você estava com a versão de uma outra área ou uma versão que não estava de acordo com aquele lugar, porque era realmente uma forma de negação. Mas fala um pouquinho dessa experiência e da fase do processo que a gente conseguiu resolver essa dor, né, amiga? Nossa, pra mim foi assim, libertador, sabe? Nessa experiência minha, por exemplo, hoje eu saí, por exemplo, fui na floricultura, eu coloquei um vestido, coloquei um sapato lá e me arrumei e fui. E eu tô ensinando isso pra Alice, por exemplo, Alice com 3 anos. Ela acorda de manhã, eu falo assim, filha, vamos tirar o pijaminha, porque esse é de dormir. Agora a gente vai colocar um vestido. E eu já falo com empolgação, sabe? E aqui, pra mim, hoje, pensando no que eu vivi, eu olho pra ela e eu falo assim, ó, esse vestido é lindo, a gente vai colocar esse vestido lindo. E eu não tenho aquele negócio, não, esse eu não vou usar nela, porque agora tudo eu olho pra ela, eu me vejo, sabe? Então, os vestidos que eu não uso nela, por exemplo, são vestidos realmente que incomodariam de festa. E aí eu fico lembrando dessa fase e hoje eu olho a vida de uma maneira diferente. Eu falo, gente, todos os dias é uma oportunidade de você viver de uma maneira. E quando. Gente, eu achava que roupa, assim, era frescura. Era coisa assim, ah, meu Deus, que coisa boba, né? E hoje eu vejo de uma maneira diferente. Eu falo que é prazeroso você viver isso. E principalmente você se colocar da maneira com que você quer se portar, por exemplo, em ocasiões, né? Ah, não, aqui eu quero passar uma imagem mais delicada, mais que é o meu estado romântico. Quando eu estou nessa parte delicada, eu sou muito mais retraída, eu cuido para falar as coisas, sabe? E quando eu tô nessa outra versão, eu brinco que essa versão minha foi libertadora, porque eu não sabia falar não para as pessoas. Eu me A machucava. romântica, né? A Tassi delicada. A delicada nunca, jamais falaria não. Então, o legal foi unir as três, quando eu aprendi isso com você. Que a gente pode pegar na mão uma da outra e falar, vem aqui, vamos conversar. Então, eu mesclo as coisas. Por exemplo, eu tô com uma onça, mas eu tô comportada. Então, não deixo de estar romântica e eu vou pegando essas coisas pra mim, sabe? E aí, foi libertador para eu aprender a falar não, sair daquela vitimização do que eu me colocava antes de conhecer esse negócio de estilos, de saber o que era romântico, o que era. E conhecer a minha versão do glamour foi libertador. Não tem outra palavra que se encaixa nisso. Porque saber Como é que eu vou explicar? Me posicionar diante das pessoas. Posicionamento, a palavra é essa. Não sabia me posicionar diante das pessoas. Tanto que eu comentava com você a respeito de clientes, dos problemas que eu tinha, e eu lembro perfeitamente um dia que você falou assim pra mim: como você poderia
falar sem falar. Tipo, Comunicação não verbal. isso, como você poderia comunicar para essa pessoa te respeitar? E eu falei, meu Deus, ela deve estar ficando louca. Como que eu vou fazer isso? E a maneira com que eu me visto me faz me impor como mulher. E outra coisa legal falar sobre o assunto de trabalhar em casa, porque para mim foi extremamente desafiador e uma experiência nova, porque eu tinha minha sala e aí eu fechei agora para ganhar hotel e veio a pandemia, graças a Deus, né, que eu tinha fechado a sala, que eu saí de lá e eu aprendi muito com o William. Ele passou uns dias em casa por causa da pandemia e aí dava 7 horas da manhã, que era o horário que ele saía para trabalhar, tava ele de uniforme. Aí eu olhei assim, eu falei assim, mas você vai trabalhar, você vai pra loja, você vai visitar algum cliente, não é para todo mundo ficar em casa? Daí ele olhou e falou assim, mas eu tô trabalhando. E aí aquilo me caiu uma ficha, sabe? Eu falei assim, meu Deus. E realmente, se você... Comunicando para o cérebro, né? Eu estou a Aham. serviço aqui. Então, mas essa parte de ficar em casa e me arrumar em casa, eu não tinha muito isso. Eu fui me adaptando agora. Foi tudo novo para mim. E aí a hora muda. Você percebe que muda muda. quando você está trazendo esses recursos internos na roupa? Porque não é só Graças a vestir uma Deus. roupa, né, amiga? Você Não. veste e você traz o recurso daquela versão. É isso que a gente precisa, meninas. Olha, é entender que você conhecendo as suas versões, conhecendo, por que eu chamo de versão? Porque é um estudo mais aprofundado, não é apenas falar o estilo. É sim, vestir traduz, nosso estilo traduz a nossa alma. Mas como está isso internamente? Será que eu estou alinhada? Porque uma coisa é você trazer simplesmente técnica, outra coisa é você trazer o que você precisa para o seu dia a dia. Aquele dia, nesse dia específico, o que você vai fazer? Ah, hoje eu preciso ter uma postura mais firme, talvez eu precise estar mais sóbria, eu preciso me distanciar um pouco para tomar as decisões certas. Não é aquela pessoa amorosa, carinhosa, não é pejorativo, mas entenda que nesse dia específico eu preciso estar mais firme, mais racional, mais decisiva. E se eu estou na versão romântica, por exemplo, que é uma das da Tássia, a Tássia, por incrível que pareça, eu trouxe ela por isso também, né, amiga? Ela tem as duas versões femininas. Haja equilíbrio, haja técnica, ferramenta, autoconhecimento para se desafiar nisso, porque a gente sabe que é um desafio. Então, quando a Tassi tem essas duas versões femininas e uma é extremamente oposta à outra, tem uma que, se você olhar, analisar no dia a dia, uma vai mais ou menos relutar para que a outra não apareça, porque a outra tem uma característica de fragilidade. E de fragilidade não tem nada. Talvez ela se mostre mais vulnerável, e isso é uma característica que acessa mais as pessoas, que é o amor, né? A outra já não, já tem um distanciamento, talvez ela olhe mais para ela. Quantas pessoas a gente conhece assim? Então, se nesse dia a sua tarefa, o seu dia precisa de um comportamento onde você sinta segurança, autoconfiança, a romântica, a mulher romântica, delicada, frágil, que de frágil não tem nada, não é bem-vinda ali para essa outra versão, porque vai atrapalhar. Então, haja equilíbrio entre as duas mesmo. E quando a gente pensa que tem uma terceira, né, que é no caso daquela que veste a roupa do conforto, Meu mas tem Deus. um motivo tão grande. Quais são as vantagens que você tem em identificar e aceitar essa, amiga? Porque também foi um desafio após a maternidade, inclusive após as duas, né? Porque recentemente você olhou para ela e não estava lembrando que isso existia praticamente, porque ela chegando e ocupa Na o posto. verdade, o que aconteceu? Como eu usei ela de maneira errada na primeira gravidez, eu negava ela, eu não queria estar nela. E eu pude entender isso depois da nossa sessão, porque o que acontece? Como eu não queria de forma alguma ficar no desleixo, ficar naquela coisa ruim que eu senti quando quando eu tinha ganhado a Alice, eu falava assim, não, eu vou colocar uma roupa, eu vou fazer não sei o quê, e eu vou me sentir bem. Só que eu precisava estar na minha naturalidade
para fazer as coisas que eu precisava fazer. Porque é na minha naturalidade que eu consigo sentar, conversar, estar mais tranquila com a Alice para brincar, para ter o meu momento. Porque eu amo a minha rotina da manhã. Você sabe que foi também uma das coisas que mais foram transformadoras no meu processo. E é nessa naturalidade que eu conseguia me conectar mais, que eu conseguia estar mais tranquila. Porque eu queria trazer a romântica e a glamour desde cedo, da hora que eu acordava, tipo 3:30 da manhã, e não tava tudo certo. O Tico e o Teco não estavam batendo, sabe? Eu ficava naquela confusão de querer fazer alguma coisa. E sendo que eu estava no meu momento de ter que relaxar, respirar, fazer minha oração, fazer as minhas atividades e curtir o meu momento. Porque eu tô num momento que eu preciso ficar com a cabeça mais tranquila, porque eu tô com um bebê em casa e tenho a Alice ainda. Só que o medo de voltar para aquele estado que eu fiquei lá no começo. Que era um lugar, não era nem um estilo, não era nem uma versão, Isso. Era a ausência dela, né? Era uma negação mesmo. Então, esse medo me descontrolou. Então, assim, eu falei assim, cara, eu tenho as ferramentas, o que tá acontecendo comigo? E aí eu falava, não. E aí, quando eu conversei com você, eu percebi que eu tava escondendo isso de mim, só que de maneira, tipo assim, eu tava fazendo de maneira errada. Porque eu fiquei tão presa àquele passado de, meu Deus, eu não posso repetir isso de novo. Porque Foi eu já saí. inconsciente? Você percebe que foi inconsciente? Olha isso, amiga, vou interromper você só um pouquinho. Olha quanto é interessante. Vocês entendem que não é apenas um estilo? Porque se fosse, a gente pegava uma roupa, ela já estava no conforto da casa dela, seria mais fácil. Mas não é. Olha o quanto a gente precisa individualizar a gente, olhar para a gente dessa forma desmembrada, que é o que eu chamo de versões. Querendo ou não, é um método, a gente está falando disso aqui hoje muito abertamente, né? Embora a gente fale de roupa o tempo todo, a roupa traduz o que tem dentro. Agora, quando você individualiza e você olha o seu comportamento, você olha aqui, qual momento eu preciso me conectar, como a Tassi falou, o momento de exercitar a sabedoria, o momento de me conectar com Deus, de trazer recursos, de alimentar o meu espírito. Se essa mulher está dentro de uma versão da delicadeza, do romantismo, ou dentro dessa outra versão, que é mais imponente, da imagem mais marcante, um animal print, um salto, tudo mais, eu não vou sentir necessidade, eu vou me conectar com pessoas através desse lado mais delicado. Ou eu vou me posicionar dentro do meu trabalho, dentro do que eu me propuser a fazer, através dessa outra versão. E o lado espiritual? Se a sua missão, se o seu propósito maior precisa disso, e todo mundo precisa, propósito a gente não cumpre através da matéria apenas, fazendo, realizando, se satisfazendo com bens materiais. Não. Então, olha quanto isso é delicado. O quanto você precisa exercitar a gentileza com você e olhar para você de forma desmembrada para depois construir, porque essa união, essa unidade, porque não é uma união. União você vai ter com seu esposo, união você vai ter com pessoas que você gosta, união você vai ter com alguém que você vai fazer uma parceria. É uma unidade. Você olhar para você de forma desmembrada e entender que você, com essas versões, se torna é uma unidade. Você e as suas versões internas. E aqui tem um segredo muito grande, assim, que a gente não consegue mensurar só em explicar. Porque quando você identifica características tão distintas dentro de uma mesma personalidade, você vê isso de forma fragmentada. Onde aconteceu isso? Provavelmente lá na formação da personalidade ainda. Mas em alguns momentos da vida, você viveu acontecimentos ou que tiveram perdas, dores, rompimentos. E isso faz com que essa personalidade retorne para esse lugar. Eu chamo de lugar porque é um lugar de dor, não é um lugar agradável. O autoconhecimento traz isso. Mas é possível você identificar e reconhecer e trazer isso. É muito mais fácil quando você aceita, quando você traz. E
usa isso de forma estratégica, né? Porque quando a Tassi Sim. fala assim, eu ia maquiar minha cliente, eu ia no meu momento natural e a pessoa me media e você não conseguia se sentir segura e confiante, provavelmente a mulher mais imponente estava em casa, na hora com os filhos. Como essa mulher reage? Será que lá no passado, quando a minha mãe viveu isso também, porque eu falo que ela viveu isso muito forte, será que atitudes que ela tinha impulsiva não era essa mulher forte, querendo vir à tona, querendo aparecer e fazer e acontecer, talvez na área comercial, no mercado de trabalho, e ela não estava vivendo isso, ela só estava em casa. Então, a gente olhar para a gente com esse olhar individualizado é rico demais, gente, é rico demais. Né? E o que a Tassi está falando, amiga, hoje, como que você identifica isso hoje, quando você olha para os seus resultados, quando você olha para a sua qualidade de vida hoje? É muito diferente? Seu bem-estar, quando você Completamente. reconhece isso? Completamente. Eu falo que eu jamais imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu precisei passar por muitas coisas, tanto no casamento, quanto como mãe, quanto no profissional, principalmente. E hoje, nessa questão que você me falou, o posicionamento das 3 versões foi extremamente importante. Por exemplo, no meu profissional, eu tive que baixar minha bola em casa, né? Porque essa versão do glamour, ela me empoderava tanto, ela me dava tanta autoconfiança que eu pensava assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Oi, Carol, Beijo, eu tenho lindona. dinheiro. Então, assim, o que acontecia? Eu me achava super independente. E eu não deixava o meu marido cuidar de mim como marido, ter aquele cuidado, sabe? Na verdade, eu sentia que a minha energia sobressaía com a energia dele. Então, a gente vivia naquela luta, sabe? Luta assim, sem falar, sem conversar, sem ter um diálogo. Então, Conflito fora. Um conflito conflito fora. Peraí. fora com o marido e provavelmente um dentro também, porque a Tassi mais delicada, que valoriza o romantismo, talvez estava perdendo posto aqui, enquanto a outra estava posicionada, né? Sim. Ó, a Mirelle me perguntou: consegue reconhecer algo que tenha que mudar ainda? Com certeza, tem que mudar muita coisa. Na verdade, o que acontece? A gente sabe o caminho, a gente aprende as ferramentas, só que no nosso dia a dia acontecem coisas que são provações pra gente. Então, a Eliane me conhece, às vezes, antigamente, o que acontecia? Quando acontecia algo comigo, eu ficava desesperada. Eu mandava mensagem, eu ligava e tudo mais. Tudo bem que esses dias eu aprontei isso com você também, mas... Mas isso é porque estava saindo do contexto uma das versões que você conhece e que se estava negando ela por sobrevivência. Isso acontece com Sim, qualquer mulher, gente, pós-maternidade. Por sim. mais que E o você que... se conheça, se você não tem consciência que existem versões de você e que elas lutam por você, elas querem o seu bem, no fundo é isso. Então, por É, exemplo, a parte natural da Tassi, que prisa esse conforto, o lado mais espiritual, de oração, de meditar na palavra, de caminhar, de fazer exercícios, de meditação também, essa versão dela, ela quer ficar mais tempo. Por quê? Porque tem outros valores, tem outras necessidades relacionadas a ela. Eu falo porque ela me permite, e eu conheço ela já há bastante tempo por conta do processo, que gritam. Tem a ver com a missão, com o propósito, e ela tem esse potencial em desenvolvimento. Eu falo assim, a missão da Tassi com mulheres é muito linda, é muito grande. Então, quando essa versão está ali, é porque ela precisa dessa conexão maior, que eu falo que é o momento da sabedoria. Toda mulher precisa. Mesmo que não seja uma versão sua, alguma vai ter. A minha, por exemplo, é a moderna. Essa coisa da inovação. Criar esse método. Entender que de tudo que eu estudei ao longo da vida, para reconhecer quem eu sou, para entender por que a minha mãe agia como agia.
para reconhecer que as minhas dores, as dores vividas que me trouxe para esse lugar de uma mulher forte, ainda assim eu preciso ser humana. Eu preciso olhar para os outros com um olhar humano. Eu preciso reconhecer que ainda tem coisas para serem curadas e todas nós temos. Eu preciso entender que é preciso alinhar. Então, assim, essa versão mais natural que a Tassi fala, que em alguns momentos pareceu desleixo, essa palavra que você usou, ela precisa estar ali também. É só organizar. É mais ou menos assim, organiza aí que cabe todo mundo, né, amiga? Eu acho que ficou sem som. Não tô te ouvindo, Tassi. Não tô te É, ouvindo, tá? Olha só, não dá para ouvir. Vocês estão ouvindo? Fala. Acho que voltou. eu Pode falo, tem falar. que pegar na mão das três e indo. Mostrar o caminho, né? Fazer Tá me reunião ouvindo agora? interna. Tá me Tá ouvindo? um pouquinho falhando, mas dá para ouvir. Enquanto volto da Tassi, meninas, eu vou falar. Não, tá, o seu falhou. O quanto a gente precisa olhar para a gente de forma individualizada. No começo, isso vai parecer egoísmo, mas não é. Só você no final do dia, você coloca a sua cabeça no travesseiro, você continua com você mesma. Você vai continuar sentindo o seu sentir, o seu existir, o seu ser. Então, independente do que aconteça no seu dia, se acontece coisa boa ou ruim, amanhã é outro dia. E a gente precisa olhar para a gente com essa gentileza, entender que tudo é um processo, entender que a gente não tem o controle do todo, mas da nossa parte. Tem coisas que as pessoas vão fazer menos do que é para a gente fazer. Então a gente precisa entender isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Pode me ajudar? Da Tassi travou. Travou. Vou pedir para ela voltar, mas como a gente está Tá. com um tempo curtinho. Então, eu me perdi É, na minha linha de raciocínio. Onde que eu tava antes? ok. Tá? Em, Vocês estão me ouvindo, gente? Só me ajuda. Eu sim, acho que é o seu, em amiga. relação às Como a gente três está versões. quase Qualquer coisa você me encerrando, avisa que está eu vou lá perto ouvindo. da O meu porta está de ouvindo, novo. normal. Eu vou falar para vocês o que acontece É, quando uma das versões se retira. é a Isso acontece internet. por negação, como no caso da Tassi, por negação nossa, e muitas vezes acontece por conta da própria versão. Ela se sente ali que não cabe, que não se pertence, ou que tem dores. Então, ela vai se retirar. Isso é um comportamento, amiga, é só o seu. O meu tá ok, tá? Então, é um comportamento tão intuitivo, tão espontâneo, que a gente, na maioria das vezes, não muito novo, né? Então, pensa o quanto a gente precisa exercitar essa gentileza com a gente, de entender que tudo é um processo, entender que a gente precisa se conhecer à medida, ao ponto de. Deixa eu aceitar aqui novamente. Ao ponto de entender que existem versões aqui e que não é loucura, porque você vai estar conversando com você em momentos diferentes, sozinha. Você vai se pegar falando sozinha, mas no fundo você não está falando sozinha, você está falando com uma dessas versões. Você só não aprendeu a identificar qual é e qual área da sua vida ela tem recurso e atributo interno que vai te favorecer nesses lugares. E fica tão mais leve, gente, a vida, quando você identifica isso. Tem algumas versões que você está no relacionamento e ela gostaria de estar no mercado de trabalho. Aquele momento que a mulher está em casa, a mulher, ela tem condições para estar em casa, mas o significado e o sentido da vida não está acontecendo para essa versão. E ela precisa. De repente ela está lá com uma família linda, com filhos lindos, e ela quer, porque ela está fora dali, ela quer estar em outro lugar. Então, cada versão tem um comportamento diferente. E o quanto é desafiador. Você olha para a vida e você fala assim, meu Deus, eu não consigo me entender. Por que está acontecendo aqui? Então, quando uma versão se retira, a primeira característica que acontece no lugar que ficou vago é ser assumido pelo medo. Anotem isso, o medo. Então, assim, medo de um comportamento inadequado, medo de estar errado, medo de fazer alguma coisa e não dar certo, medo do que as pessoas vão pensar, você começa a se comparar mais, você começa a se sabotar mais. Então, com medo, a ausência de uma versão, o medo ocupa. O medo começa a crescer e ele traz outras emoções. Por exemplo, a culpa.
E a culpa, quando você reconhece, identifica, você já até sabe por que que ela está ali. Porque se a versão não está, ela não está cumprindo com uma missão que ela tem com você. Ou aquela área da sua vida não está sendo ativa, você não está se posicionando. Além do medo, tem a culpa. Culpa por eu não estar fazendo. Olha que interessante. Olha como tem explicação para isso. Então, assim, se o medo veio, a culpa veio, aí você perde controle. Porque aí começa a vir outras, a vergonha, aquela vulnerabilidade natural que nós temos, que a gente precisa estar centrada, estar inteira, com aquele sentimento de completude, isso já era. Por quê? Porque tem emoções ali ocupando o espaço. Então, assim, é muito comum a gente negar as versões femininas, tá? A Tassi tem as duas e por isso que eu amei a ideia de trazê-la para conversar com vocês, porque ela fala exatamente das experiências que ela vive no dia a dia e que são comuns a todas as mulheres, principalmente as mães. Por que tem um ditado que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Se a versão predominante sai do posto, fica vago para vir o medo e a culpa. Então, gente, olha como isso é loucura e ao mesmo tempo é real. Eu não sou mãe, mas eu atendo muitas mãezinhas e eu falo sempre da admiração que eu tenho por vocês, mães. Né? Então, olhar para isso e entender, não é loucura, não. Não é bipolaridade, não. É uma versão oposta à outra dentro de um contexto de perfil de comportamento que você tem, que você vai identificar através de roupa, sim, mas a roupa é apenas uma ferramenta. A roupa apenas vai te comunicar quando você está alinhada. Quando não está, é uma bagunça. Você não sabe o que você está comunicando, você não sabe. Você vai usar, as versões vão entrar em momentos errados, talvez, né? O que aconteceu aí, né, amiga? Uhum. A gente está com o tempo esgotando e eu quero deixar. Tinha um monte de coisa para falar, mas foi muito válido a gente entrar exatamente no que precisava, que é a sua experiência e tudo mais. Mas eu vou fazer outros momentos com vocês, em formato de aula, para a gente fazer realmente um aprofundamento nisso. Porque é bem interessante. Eu acho que todo mundo precisa, né, amiga, disso. Meu Deus, por favor. É algo que é necessário para nossa vida para sempre. Até eu que já passei pelo processo, eu amo escutar sobre isso porque eu aprendo sempre mais. Né? E eu quero saber das mulheres que estão aqui. Vocês identificaram mais de uma versão em vocês? Sejam sinceras enquanto a gente estava conversando. E, amiga, eu quero te agradecer desde já. Eu vou deixar alguns versículos que têm a ver com o assunto que a gente está falando para as pessoas se aprofundarem, né? Olhar para si. Mas eu quero te agradecer. Se você quiser também se despedir das pessoas. Eu quero continuar a nossa live lá no meu Insta. Quero deixar eu vou adorar. Aqui pra gente falar sobre isso lá um pouquinho com minha convidada. Porque, claro, cara, eu falo que eu sou um pouco psicóloga das minhas clientes. Eu amo compartilhar tudo que eu vivi com a gente, que a gente viveu, todo esse aprendizado com elas, porque eu sei que várias delas, na verdade, todas nós precisamos nos conhecer e nos priorizar também como mulheres, né? É verdade. Deixar, negar a nossa melhor versão por causa da maternidade. Então, eu quero te deixar esse convite para você ser a minha convidada para a gente continuar esse papo, porque... Já está aceito. Com prazer, eu vou lá. Então, tá. Eu quero agradecer por você contar a sua experiência, tá? Isso é sempre bom, porque as pessoas que estão do outro lado conseguem se conectar e olhar para as histórias delas também, tá? Então, olha só, gente, o corpo veste o que tem dentro. Eu preciso deixar algumas coisas aqui que martela aqui dentro. A roupa só traduz a nossa alma, mas será que é só isso? Quanta coisa tem na alma? Se a gente tem crença que nos limita, também vai traduzir. E se tem alinhamento, se tem versões aí que estão em unidade, também vai traduzir. Então, nossos resultados, nossa realização, tudo depende desses alinhamentos, né? E a gente entender que isso é possível. Então, como a gente consegue ser mais confiante para agir dentro do que a gente precisa? É preciso despertar nessa essência e vestir nossa melhor versão, vestir com estilo a imagem do nosso chamado. Você foi chamada para quê? É importante você olhar. Olha só o quanto Deus é maravilhoso. Tassi tem essa missão com mulheres. Ela tem duas versões femininas. Ela tem muita experiência em relação ao feminino para compartilhar. E aí ela tem a busca pessoal dela, que é de crescimento, que é olhar para as dores, de aceitação.
né, de autoconhecimento. Então, isso é muito importante. Na essência, não tem medo. Quando a gente tem medo, é negação de alguma versão aí. Quando a gente tem culpa, quando falta equilíbrio, é negação. Na essência, tem poder, tem amor e tem equilíbrio. Então, guardem isso, tá? Vou deixar aqui rapidamente os versículos que eu separei pra gente sobre isso, tá? Um deles é: assim como você pensa na sua alma, assim você Assim é. você. O que você tem pensado sobre você? Quais pensamentos você tem pensado sobre você? Olha para você. Olha para você. O que você precisa aceitar? O que é preciso? Muitas vezes a gente olha para isso que a gente está falando hoje, para as versões, e a gente se distancia muito dessa essência. Falta equilíbrio, falta amor, amor próprio, falta amor pelo outro, né? Porque a gente não consegue se conectar. Então, assim, dentro das nossas faltas, a gente olha para a nossa história. Quando a gente olha para a nossa história, a gente sente, às vezes, raiva. E é natural. Por quê? Porque você não tinha a informação que você tem hoje. Você começa a olhar e ter novos significados para as experiências que você viveu, com compreensão, né? Quando você compreende, você aceita essa história. O aceitar a sua história faz com que você esteja aqui. Enquanto você não aceita a sua história, você não está aqui. Você não existe nessa esfera. Então, olhar para isso com aceitação. O que eu preciso aceitar? Quando você se permite ser quem você nasceu para ser, há uma bênção, há uma graça sobre a sua vida. E aqui tem um segredo também, porque a gente começa a viver essa melhor versão, a gente começa a se conectar com pessoas que precisam do que a gente tem, a gente começa a receber dentro do que a gente chama de sabedoria, instrução para servir, para ser agente de verdade, para fazer mais pelo outro, para se conectar em amor. A gente acaba sendo mais empática com as pessoas, a gente exercita essa compaixão, que é esse amor genuíno, né? Então, isso tudo a gente precisa entender que é um processo, que a gente só vai conseguir viver isso quando a gente se aceita verdadeiramente como a gente é. O aceitar não quer dizer que a gente precisa ficar igual a gente é. Aceitar, mudar o que é preciso. Depois da aceitação, vem o desenvolvimento em esferas diferentes, né? Então, isso é importante também. Sobre os nossos versículos, minha tela não quer abrir, amiga. Mas olha só, um deles é sobre essa essência que a gente tem, né? Quando a gente olha para a nossa natureza humana, a gente entende o quanto nós precisamos de referência. Quem é a referência em termos de humano para você? Pessoas, talvez que você conviva, talvez que você não conheça, mas que você sabe que tem, seja um personagem de um filme, para você se espelhar. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa desenvolver. Quando você reconhece que precisa, você vai se conectar com quem já tem esse recurso, quem já tem esse atributo. E isso fica mais leve, porque é um caminho que a pessoa já percorreu. Agora também tem essa parte espiritual que a gente precisa identificar. Deus, 100% Deus. Ele nos ensinou a como viver nessa esfera, sendo 100% humano. E aqui está o segredo da graça, quando a gente reconhece que nós somos humanos, mas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa, sim, ser transformado dentro dessa natureza humana, onde tem medo, onde tem vergonha, onde tem timidez, que isso tudo não faz parte da essência. Então, quando a gente começa a entender e aceitar tudo isso, essa bênção, essa graça é sobre a nossa vida. E aqui tem um transbordo, né? Tem um transbordo onde você vive uma intensidade de plenitude, de felicidade que excede o conhecimento do que é matéria. Porque não é nessa matéria que a gente vive, é no nível do espírito, da alma, sentir. Então, assim, que a gente possa todos os dias olhar para a gente e reconhecer que o que a gente tem não é para nós. O que a gente tem serve para as pessoas, porque é um caminho que você percorreu e se desenvolveu no que você já tem. Então, que você possa entregar mais. Amiga, nosso tempo, eu acho que o Instagram tá me dando mais tempo. Quer falar mais alguma coisa? Que não deu aqui ainda tempo de acabar, então vamos aproveitar esse minutinho final. Olha, eu acho que o que eu mais tenho não é nem a dizer, é agradecer pela sua vida, pelo seu trabalho tão grandioso com mulheres. E graças ao seu trabalho, eu entendi o que é um propósito de vida, eu entendi o que realmente vale a pena. Eu vivia buscando e buscando sem saber o que era isso, né? Querendo entender.
E enquanto a gente não se conhece verdadeiramente, enquanto a gente não conhece a nossa essência e se permite viver e se permite passar pelas coisas que a gente tem que passar, a gente nunca vai entender o que é um propósito. E você Que me fez lindo. enxergar que tudo que eu passei e eu não eu resistia muito a isso. Eu lembro que eu resistia muito a isso. E você sempre falava assim pra mim: para, respira e olha para isso que está acontecendo, porque aí é que está o seu propósito. Então, toda essa dificuldade que eu tive que passar comigo, essa superação que eu tive com a depressão, com a minha imagem e tudo mais, eu passei a ver o meu trabalho de maneira diferente. Eu passei a entender o que era um propósito dentro de uma maquiagem, que não era coisa supérflua, que não era algo fútil, que era algo que era o autocuidado, não só comigo, quanto com as mulheres que eu atendia, que eu atendo até hoje. E poder ver algo grandioso no meu trabalho, na minha vida, entender que os meus fracassos, que os meus tropeços, eu preciso olhar com carinho e agradecer por cada um deles. Então é muita gratidão pela sua vida, viu? Que lindo, que lindo. Obrigada, eu agradeço pela confiança. Quando a Tassi fala de propósito, é algo que me move, assim, gente, porque quem está aqui, que me acompanha, sabe que é um assunto recorrente. Assim, hoje, olhar para a vida e não pensar nisso, eu falo assim, nas minhas orações eu digo assim, meu Deus, a vida não tem sentido se não for para servir, se não for para eu servir. Então, eu falo, tem que ter um motivo muito maior para o que Deus faz através da minha história, né? Então, hoje mesmo no atendimento da agora à tarde, sessão que eu tive às 16 horas, foi muito interessante quando eu ouvi da minha... É amiga também, é uma mentorada amiga que está fazendo uma formação agora. Ela disse assim, através do método, né? Ela disse assim, eu falando de uma experiência que eu vivi essa semana, eu estava de TPM, como toda mulher tem, e foi um momento que eu me entreguei, sabe? Eu falei bem assim, eu sei que uma das minhas versões estão aqui, hoje eu entendo isso, tanto que é um período sensível, né? De cólica, de dor, de sensibilidade emocional e tudo. Então, eu contando para ela dessa experiência, foi um momento que eu me entreguei. E aquele momento do choro, sabe? Quando você se entrega e você chora, e você fala assim, eu não quero sair daqui. Isso é racional, isso é consciente, mas foi um momento tão meu, e aí nisso eu me coloco num lugar que eu vejo quanto Deus é maravilhoso. Que Ele me coloca num lugar para eu sentir a presença dEle, para eu sentir que a natureza humana, somente a natureza humana é que você consegue olhar para o outro e entender a dor do outro. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu preciso passar por tudo isso para eu ajudar alguém lá na frente? Gente, é tão maior que isso. Porque se a gente não passa, você não tem habilidades desenvolvidas para você cumprir esse propósito, né? Então, assim, nesse estado que eu estava, eu senti emoções que são desagradáveis, que a gente quer fugir, que a gente quer fugir mesmo. Ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer sentir saudade de quem não está mais aqui. Então eu falo, tem que ter um propósito nisso. Quando Deus tirou meu pai e minha mãe, né, muito cedo e não me deu filhos ainda. Tem que ter um propósito nisso. Eu preciso usar esse tempo. E a gente sabe que a gente não é dessa esfera, a gente está aqui, né? A gente está aqui e isso precisa acontecer. Servir é um propósito. Então, o que eu posso fazer? E a decisão de estar aqui toda sexta-feira faz parte disso. Faz parte disso. Olha a Wanda dizendo, só vivendo a situação podemos sentir empatia verdadeira. Exatamente, Wanda. Exatamente. Uma missão incrível. Quem está falando aqui é a Cris. Uma missão, aceitação, motivação, mais estudo, colher o próximo, responsabilidade. Exatamente, Cris. E essa palavra responsabilidade sempre foi muito desafio para mim. Porque quando a gente fala em responsabilidade, antes dela a gente precisa ter um respeito por nós e pelo outro. Né? E quando a gente está falando dessas versões, a gente percebe que algumas versões elas vêm um pouco imatura. A gente não consegue desenvolver no mesmo equilíbrio, na mesma proporção todas elas. E a gente vai, sim, ter os nossos momentos de fracasso em algumas delas, de errar e de aprender com esse erro. E lá na frente, talvez no mesmo dia, na mesma semana, você encontre alguém que precise dessa experiência que você viveu. E isso é incrível quando você se depara com isso. E minha vida tem sido assim.
Então, as minhas permissões dentro do que eu considero, falhei nisso aqui, e agora? 1 ou 2 dias, uma semana, no mesmo mês, eu conheço ou encontro alguém, entra alguém no processo de mentoria que está passando pela mesma situação. Aí você fala, olha para cima e fala assim, entendi, Deusinho. Papaizinho, eu entendi o propósito disso. Então, é olhar para a gente dentro da nossa vulnerabilidade mesmo e reconhecer que somos humanos, sim, e que é através dessa natureza humana que a gente vai conseguir se conectar com outras pessoas para dizer, eu sei o que você está sentindo. Eu sei onde você já está, porque eu já estive aí antes. Então, senão você se engrandece, senão a arrogância, a prepotência, isso não conecta ninguém, né, amiga? Não, jamais. É na dor, é justamente isso, na vulnerabilidade que a gente se conecta com as pessoas. Às vezes a gente tem vergonha de falar que passou por alguma coisa, passou por alguma dificuldade. E hoje em dia na internet todo mundo quer mostrar só o lado bonito. Quer mostrar só o status, quer mostrar só a casa bonita, mas não quer mostrar o que passou por trás disso. Então, muitas pessoas se frustram porque olha o resultado do outro e não sabe nem a metade do que ele passou. E acha que o que ele está passando, ninguém mais passou por isso, né? Então, assim, e é tão sério, né? Ixi, isso é tão sério. Eu pensei nisso hoje à tarde, sabia? Quando eu estava falando desse assunto com essa minha amiga mentorada. Porque quando a gente mostra só o lado bonito, é legal, conecta mais, tem mais likes, né? Compartilhamento e tudo mais, porque as pessoas esperam ver coisas bonitas. Mas quando as pessoas olham, e é natural do ser humano se comparar, é natural, mas é automático também o estado de sofrimento interno quando a gente se compara, principalmente aqui nas redes. Sempre vai ter alguém que está mais bonito, está mais magro, tem mais dinheiro, sempre vai ter alguém que está abaixo também. A vida é uma escada, tem alguém que está acima, tem alguém que está abaixo. E a essência é um contribuir com o outro. Mas o que acontece quando a gente se compara? A gente acaba tendo esse estado de sofrimento e o que o outro está mostrando nem sempre é a verdade. Por quê? Porque a gente aprendeu que só precisa compartilhar o que é belo, o que é bonito, porque conecta mais. Então, não precisa olhar para a gente com essa olhar de aceitação e de vulnerabilidade, que eu posso sim melhorar a cada dia, que eu não preciso ser assim, mas eu não sou também, por conta disso que a gente está reconhecendo, não significa que eu me invalido as qualidades que eu tenho. Então, assim, olhar para a gente e sentir que a gente também pode um dia ser frágil, aceitar uma personalidade frágil, aquilo de frágil não tem nada, né, amiga? Talvez seja a sua mais forte aí, que é o lado mãe, lado maternidade, lado amor, conexão. Então, olhar para isso é rico demais. Tá, você fala um pouquinho do seu projeto de 5 minutos aí. O que tem mais além dos 5 minutos? Aliás, o que tem por trás desses 5 minutos quando você está fazendo uma maquiagem? Que a mulher precisa de 5 minutos para estar pronta. Na verdade, isso nasceu no nosso processo, né? Porque eu sendo maquiadora, eu me cobrava demais para estar maquiada, mas eu queria que fosse algo glamuroso. Porque eu falava, não, as pessoas querem me ver, tipo, montada, de cílios postiços e tudo mais. Justamente com medo de achar, ficar pensando, meu Deus, o que os outros vão pensar se me ver assim, com uma maquiagem básica, né? E eu acabava nem me arrumando, né? Naquela época lá, porque eu nem tinha vontade de me arrumar e tudo mais, e achava que o básico não era necessário, tipo, não ia resolver. Porque lá tinha uma versão negada, né? Lembrando disso. E, na verdade, o básico, ele é o necessário. E eu uso a make de 5 minutos para mostrar que o básico, ele te deixa... Ele não é uma máscara. Porque muitas vezes a gente quer pesar demais na maquiagem, quer se esconder de algo, né? E a make de 5 minutos, ela vem para realçar, ela vem para trazer autoestima, ela vem para trazer o autocuidado. Você se permitir se cuidar naquele minutinho, que ele é só seu. Então, e trazer a leveza da mulher. A feminilidade na sua essência, assim, sabe? Sem querer colocar demais para querer esconder, e sim realçar a beleza que é natural. Mas eu digo que é mais o autocuidado, o tempo que você tira para você.
para você E, se cuidar. e por que 5 minutos, amiga? Para não ter desculpa, porque em 5 minutos você consegue Adorei. fazer muita coisa. Você consegue colocar uma roupa, você consegue se arrumar, você consegue ler um livro. Eu falo que os 5 minutos são preciosos. Não adianta. É porque a minha maior desculpa antigamente era a falta de tempo. E você pode fazer você pode ter o seu autocuidado em 5 minutos. Foi um desafio para mim e eu vi que em 5 minutos eu conseguia me maquiar bem, que eu conseguia repor a minha autoestima, que eu conseguia ficar assim, me sentir uma mulher maravilhosa com esses 5 minutinhos de coisa básica, de maquiagem básica para o meu dia a dia. Ótimo, explicado. E se a mulher, depois desses 5 minutos, você acha que ela pode fazer isso ao longo do dia? Tirar cinco Com minutinhos certeza. para ela? O que que você vê isso quando você está dentro desse projeto seu de 5 minutos? Porque tem mulheres que não tiram o tempo para ela exatamente por ser corrida, vida corrida, né? Então, assim, o que que se faz em 5 minutos, hein? Pensando aqui. Por exemplo, eu também tinha vida corrida quando eu trabalhava na sala, né? Sair, levar a Alice na escola, ir pra lá e tudo mais. Então eu também usava essa desculpa. E eu passei a acordar mais cedo. Então eu comecei a ter prazer em acordar mais cedo para eu ter o meu momento. Então, assim, ai, mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã. Não, você acorda 20 minutos antes para você tirar 5 minutos para ler um livro que vai aumentar a sua autoestima. Você vai tirar Uau, olha 5 isso. minutos para fazer uma oração, para você se preparar para o seu dia. Você vai tirar 5 minutos para se maquiar. Você vai tirar. Então, assim, tudo vai depender da sua prioridade. Mas a gente tem que aprender a ser a prioridade, né? Antes eu colocava todo mundo acima de mim como prioridade e eu me deixava pra lá. Quando der um tempo, eu faço. Só que o que que acontece? Por que que eu escolhi tirar a primeira hora da manhã? Porque é o momento que eu tô ali sozinha, que tá todo mundo dormindo, que eu consigo fazer tudo na minha paz, na minha calmaria, na minha tranquilidade. Porque se eu faço tudo por todos o dia inteiro, chega no final do dia que eu quero tirar uns 5 minutos pra mim, eu já tô cansada. Então eu não consigo. Então eu falei, não, eu preciso dessa prioridade pra mim que seja no primeiro horário. Olha, que silêncio. Tem alguém chamando. É porque a gente já passou 17 minutos do término. Então, assim, eu tô Que aqui legal. bem à vontade, né? O Instagram tá permitindo, eu tô aqui à vontade. Mas vamos encerrar, que você também tem o Theo para dar atenção, o William e a Alice, linda aí do outro lado. Dá Pra um dar beijo em uma todos base. eles. E obrigada, viu, amiga, por estar aqui Eu comigo. que Obrigada por agradeço. compartilhar dessa personalidade com 3 versões lindas aí, que estão hoje todas alinhadas. E quero me colocar à disposição e aceitei o convite, então só marcar a data para a gente fazer lá esse bate-papo no seu perfil. Obrigada, Vamos sim. obrigada de coração, viu? Amo a sua vida. Obrigada a Ai, quem eu esteve também. com a gente. Obrigada a você por esse convite maravilhoso. Eu amei demais. E estou à disposição quando você quiser fazer outra live. Eu tô aí, pode me Tá chamar. ótimo, vamos sim, vamos sim. Cris, beijo, beijo para quem estava com a gente até agora, beijo para quem entrou e saiu, e que participou e que se identificou aí. Cris, só responde pra gente, conseguiu identificar aí mais de uma versão em você? Que você tá aqui com a gente ainda nesses 1h20 quase? Né, amiga? Vamos ver se alguém conseguiu identificar as versões aí. Tem mais de uma, Cris? Só responde pra gente aí se você A Cris conseguiu. está do começo ao fim aqui. Ela tá interagindo do começo ao fim, exatamente. Ai, gente, ó, olha só. Independente de conseguir ou não identificar, observem uma das coisas que a gente faz muito no processo, né, dentro desse processo de identificar as versões, é observar, observação, momentos específicos do dia, anotar os insights, ver até a de vocês, amiga. Ela tem duas. Então, olha aqui, a Lu tem duas. A Cris diz que viu até a nossa, então tá bem escancarado. Eu postei a minha, né? Eu falei, vou me tornar transparente, porque tem tanta gente que vem com essa
com essa ânsia ou vulnerabilidade, porque vai se expor, vai deixar... vem com as suas dores, né? Vem com as suas qualidades, enfim. Então, eu falei, vou compartilhar as minhas 3, que são bem definidas. Algumas pessoas não vão conseguir chegar nas 3, tem claramente 2. Mas isso é um processo, porque a gente tem até 3. Tem alguns que tem 2 mesmo. Mas talvez tenha alguma negada, tá? Então, fica esse insight aí. Beijo, amiga. Vou encerrar, porque senão a gente vai longe aqui. Fica com Fica Deus. viu? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Um beijo.